are you? Welcome to our English class number 11. You know, my name is Teacher Solange. And let's go! Assunto da aula de hoje. Reflexive pronouns. São os pronomes reflexivos. Os objetivos propostos para esta aula são compreender o uso dos pronomes reflexivos nas frases da língua inglesa, identificar a ação refletiva sobre o sujeito na frase na língua inglesa. Os pronomes reflexivos, reflexive pronouns, eles quase não são usados na língua portuguesa da forma que são na língua inglesa. Então nós vamos ter que começar a pensar como eles nesse momento. Reflexive pronouns. Os reflexive pronouns são utilizados para falar de algo que recai sobre o próprio sujeito e se caracterizam pela terminação self no singular e selves no plural. Os reflexive pronouns também podem ser utilizados com o objetivo de enfatizar o sujeito da oração. Então vamos lá, vamos descobrir, let's go. Vamos ver o que são os reflexive pronouns. Para explicar o uso dos pronomes, precisamos retomar os conceitos de subject, que são o sujeito, and the object, dentro das orações, o objeto, aquele que vai sofrer a ação. Então vamos para a primeira frase. Ray introduced his friends at the meeting. Ray apresentou os seus amigos no encontro ou na reunião. Então olha só. Se nós analisarmos a frase acima, nós temos a seguinte divisão. Ray, que é o subject, o sujeito da nossa frase, introduced seria the predicative, o predicado, and his friends, object, o objeto, aqueles que sofreram a ação, perdão. Então, o Ray, que é o sujeito, fez o predicado, que é apresentar os amigos. A ação recaiu sobre os amigos. Então vamos agora para pensar como nós faremos para a reação cair sobre ele. A partir daí é possível concluir que a ação de Ray teve um efeito sobre outras pessoas. Ele fez a ação de apresentar e eles é que foram apresentados, os seus amigos. Os reflexive pronouns, os pronomes reflexivos, são usados em uma situação diferente, em que a ação recai sobre o próprio sujeito. Então vamos ver como é que isso vai funcionar. Agora, neste momento, Ray introduced himself at the meeting. Ray apresentou a si mesmo, ou ele se apresentou no encontro. Ele fez a ação de estar lá e apresentou a ele mesmo. A ação recaiu sobre ele. Então, perceba a divisão da frase novamente. Ray, que é o subject, o sujeito da nossa frase, introduced, the predicative, é o predicado, himself, ele mesmo, que é Ray, que foi o objeto. Então, ele fez a ação de se apresentar e ele apresentou a si mesmo. A ação caiu sobre ele, certo? É mais ou menos isso, ou melhor, é isso que torna os pronomes reflexivos importantes dessa forma. É assim que a língua inglesa apresenta quando a ação recai sobre você. Você fez a ação e o resultado é em você. Então, olha só, a tabela dos pronomes reflexivos, eles são pronomes misturados. Eles juntaram os pronomes possessivos com os oblíquos, tá? Então, houve uma mistura. Teacher, como eu vou decorar isso? É só com o treinamento. Você precisa sim memorizar, estudar para memorizar e depois aplicar. Se você não conseguir sozinho, deixe sempre a tabela à vista para você conseguir memorizando aos poucos. Quanto mais você ler, mais fácil vai ser de gravar. Então vamos lá. Pronúncia deles: myself, yourself, himself, herself, itself. Perceberam? Estamos no singular. A terminação self. Agora nós vamos para o plural. Terminação selves. Ourselves, yourselves and themselves, certo? Então sempre a terminação do singular self e a terminação do plural selves. É uma mistura de pronome possessivo com pronome oblíquo. Como você pode ver, myself, o my é pronome oblíquo. E yourself,
desculpa, o pronome possessivo, myself. Yourself entra na mesma escala. Your é seu, entrou como pronome possessivo. Já himself, o him é pronome oblíquo, não possessivo. O possessivo seria his. Olha o que aconteceu, é uma mistura. Nossa, teacher, agora eles confundiram. Realmente. Mas não fique pensando de que pronome veio. Apenas tente memorizar o pronome como ele é, ok? Então, mais uma vez. Myself, a mim mesmo. Yourself, himself, herself, itself. Passamos para o plural. Ourselves, yourselves and themselves, ok? Let's go! Vamos para outro exemplo. O uso dos reflexivos na função reflexiva. Os pronomes são empregados para dar a ideia de que o sujeito realizou a ação para ou sobre si mesmo. She hurt herself trying to cook, but she is good now. Ela se cortou, ou ela cortou a ela mesma, tentando cozinhar, mas agora está bem. Então, podemos perceber que she, ela, cortou a si mesma. Ela fez a ação e sofreu a ação. É mais ou menos como nós usamos na língua portuguesa o me cortei, né? O pronome oblíquo normal, certo? Why are you doing it to yourself? Por que você está fazendo isso com você mesmo ou para você mesmo? Então, eu estou fazendo e a reação recai sobre mim mesma. She was looking at herself in the mirror. Ela estava olhando para si mesma ou estava se olhando no espelho. Quem sofreu? Ela fez a ação e ela mesma sofreu a ação. Na função enfática é quando eu digo que eu mesma ou eu sozinha fiz isso, sem a ajuda de ninguém. Serve para dar ênfase ao fato de o próprio sujeito ter realizado algo. Mark wrote to her himself. O Mark mesmo, ou o Mark sozinho, por si só, escreveu para ela. Escreveu uma carta, uma mensagem, enfim. Então, Mark sozinho, wrote to her himself. O himself também poderia estar perto do pronome. Mark himself wrote to her. As duas formas estão corretas. She sent herself the message. Ela mesma mandou a mensagem. Olha só, agora aquela inversão que eu falei para vocês a respeito do Mark está na frase com she. She sent herself. Ela mesma enviou a mensagem. I found it myself. Eu encontrei isso, eu achei isso sozinho, sem a ajuda de ninguém. I found it myself. E a função idiomática? A combinação com a preposição by mais o pronome reflexivo cria um significado de sozinho, que lá também no myself, na outra função reflexiva, também poderia fazer assim. They've constructed it by themselves. Eles construíram isso sozinhos. Então, olha lá, ó. Se nós trocarmos o by mais o pronome reflexivo, trocarmos esses dois por alone e der certo, alone quer dizer sozinho, também a frase vai estar certa. Mas então, teacher, eu poderia usar só alone, eu não precisaria usar o pronome reflexivo. Sim, mas o pronome reflexivo, junto com o by, mostra que você já está estudando, já está num grau mais avançado de estudo, não está ainda iniciante. E eles vão entender, sim. Se você comentar isso, falar essa frase com alguém que fala inglês, vai se entender. Mas não é desta forma que se fala naquele país, ok? I was walking by myself yesterday. Eu estava caminhando ou andando sozinha ontem. Sozinha, eu mesma. Eu poderia transformar a frase I was walking alone yesterday. Está certo. Deu certo a troca? Então a frase está certa. Mas aí eu mostro que eu já aprendi, que eu estou num nível de inglês um pouco mais avançado e que eu consigo falar igual a eles. I was walking by myself yesterday. She finished the work by herself. Ela terminou o trabalho sozinha. She finished the work by herself.
Ela terminou o trabalho sozinha. Se deu para nós trocarmos, she finished the work alone. Ok, a frase está certa. Existem outros tipos de reflexive pronouns, que são chamados de reflexivos recíprocos, como each other e one another. Um ao outro, que quer dizer each other, e uns aos outros, one another. Observe a diferença entre os pronomes reflexivos ourselves, yourselves, themselves e os reflexivos recíprocos, como usamos um e como usamos outro. Julia and I looked at ourselves in the mirror. Julia e eu olhamos para nós mesmas no espelho. Vocês podem observar na língua inglesa também, quando colocamos a nós mesmos como sujeito, o falante é sempre o último. Então, Julia and I. No, I and Julia. Eu e Julia. O falante, eu, que falo a frase, fico sempre por último, ok? Lembrem disso na língua portuguesa também. Então, Júlia e eu nos olhamos, ou olhamos para nós mesmas no espelho. Estávamos eu e Júlia paradas, olhando para o espelho. Então, nós fizemos a ação de olhar para o espelho e vimos nós duas como reflexo, certo? Por isso usamos a frase, na frase, ourselves. Nós fizemos a ação, we, e ela refletiu sobre nós mesmas, ourselves, ok? Vamos para a próxima. Julia and I looked at each other and started to laugh. Júlia e eu olhamos uma para a outra, ou nos olhamos, mas não mais no espelho, olhamos uma para a outra e começamos a rir. Nesse momento, a reflexão não caiu sobre nós. O objeto não fomos nós. Nós olhamos uma para a outra, nós mudamos a ação. Conseguiram entender? Vamos para mais um exemplo. Our mother thinks that we should be more careful to each other. Nossa mãe acha que deveríamos ser mais cuidadosos um com o outro, certo? Então, olha lá, a reflexão caiu sobre cuidar um do outro. Eu cuido dele e ele cuida de mim, certo? Então, nós não sofremos ação. Nós sofremos em tese como recíproco, ok? Make sure you and Julia don't hurt yourselves. Cuidem-se ou tenham certeza que você e Julia não se machuquem ou não vão se machucar. Então, nós mesmas vamos brincar e nós mesmas vamos nos machucar juntas. Entenderam? Não é recíproco, e sim, fizemos a ação e sofremos a mesma ação, ok? Outro exemplo. Julia and I enjoyed very much ourselves during the party. Eu e Julia nos divertimos muito durante a festa. Nós fizemos a ação de estarmos na festa e nos divertimos. A ação recaiu sobre nós. Julia and I don't see one another every day. Júlia e eu não vemos uma a outra todos os dias, certo? Então, é recíproco. Eu a vejo e ela me vê. You and I are made for each other. Você e eu fomos feitos um para o outro. Olha lá, each other. Você foi feito para mim e eu fui feita para você, certo? Conseguiram captar a parte da reciprocidade e a parte do cuidado? Em tese, eu faço a ação e eu mesma sofro, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês também tirem as dúvidas de vocês enquanto estiverem fazendo as atividades. Nunca esqueçam, nunca deixem de fazer o seu homework. Ele é muito importante para você gravar tudo aquilo que aprendeu com o slide ou com o material, certo? I hope you have enjoyed. Our class is over. See you on next class. Bye bye.